Fala, galera abençoada! Tô de volta depois de 3 semanas sem vídeos, né? A cara nem treme, mas enfim, vamos lá falar sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês aqui hoje. Como vocês já puderam ver aí do título do vídeo, nós estamos de volta no quadro O Confessionário. E hoje eu vou falar com vocês sobre o pecado da soberba. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O Confessionário. Bom, vamos começar definindo soberba. Sentimento de altivez, sobranceria, orgulho. Traduzindo, alguém que se acha melhor do que os outros. Mas Joyce, eu já conversei com você, ou eu sou uma pessoa do seu convívio íntimo ali e eu nunca vi você tendo nenhuma atitude nesse sentido. Você nunca fez nada que demonstrasse que você se sentia assim. Pois é. Também fiquei bem surpresa quando o Senhor trouxe para mim a revelação de que isso estava dentro de mim. E Ele fez isso através de um livro, o livro do Eneagrama. Eneagrama, das palavras gregas enea, que significa 9, e grama, que significa algo escrito ou desenhado. O Eneagrama nada mais é do que os 9 tipos de personalidades que existem. A princípio, quando eu conheci esse livro, eu confesso que eu fiz aquilo que muitas pessoas falam, né? Julguei o livro pela capa. Fiquei com o pé atrás, achei meio estranho esse desenho, né? Ali da estrela com 9 pontas e tal. Mas aí, um dia, a Val Gonçalves do Jesuscope, que para mim é uma referência no meio cristão, de realmente uma pessoa que é usada poderosamente pelo Espírito Santo para levar Jesus às pessoas, para tornar realmente as pessoas cópias de Jesus, como é a missão da igreja e do movimento que eles têm, né, do Jesuscope. E quando ela trouxe ali no Instagram dela essa recomendação, aquilo já me deixou em paz e me trouxe a segurança de que eu poderia sim ler esse material, ter esse autoconhecimento sem medo de que fosse algo inventado por pessoas totalmente aleatórias que não têm uma confiança de que isso vem de forma espiritual pra gente, né? Porque eu não sei vocês, mas eu tenho esse costume de avaliar e de perguntar para Deus mesmo, né? O tipo de conteúdo, seja físico, seja na internet, as questões das músicas e tudo mais, né? É algo que realmente eu tenho ali, eu peço ao Espírito Santo esse discernimento para não me deixar ser enganada. Como a própria palavra fala, que é responsabilidade nossa não deixar que os outros nos enganem. Então aí, quando ela recomendou, eu já tive aquele alívio e realmente comprei o livro para poder ter aí esse conhecimento um pouco maior sobre quem é a Joyce que o Senhor criou. E inclusive, aqui atrás, ó, a editora é Mundo Cristão, o que me deu ainda mais respaldo, né, para poder estar lendo ali esse material. Então, já fica a dica aqui, já eu comento sim, muito para vocês esse livro. Ele é maravilhoso, porque não só vai fazer com que você se conheça, mas também te ensinar a lidar com as pessoas ao seu redor. Então, fica aí já a recomendação para vocês. Mas bora voltar pro assunto, né? Que é aqui a soberba. Então, o que acontece? Todos os tipos de personalidades têm a sua qualidade e tem um pecado capital. E foi aí que o Senhor chamou a minha atenção para esse pecado. E eu confesso que quando eu comecei a ler sobre a minha personalidade,
Eu parei assim, na mesma hora, já li, acho que é o segundo ou terceiro parágrafo da minha personalidade, que fala sobre a soberba, e eu comecei a dar risada. Realmente, eu ri alto e falei, não, esse livro tá errado, isso aqui tá errado, eu não sou assim. E foi aí que eu ouvi aquela doce, linda voz que vocês já sabem de quem é, do Espírito Santo. E ele falou assim pra mim, continue lendo. Eu obedeci, né? Então eu respondi, tá bom, continuei lendo. E é claro que chegou no final do capítulo da minha personalidade e simplesmente me descreveu por inteiro. E eu tive que admitir que sim, eu tinha esse pecado da soberba dentro de mim. E glória a Deus, né? Porque através dessa revelação que ele trouxe, eu pude ser tratada nisso. E eu pude confessar, eu pude me arrepender e eu pude pedir perdão e receber esse perdão dele a respeito desse pecado. E principalmente, ser liberta dele. Mas então, porque eu resolvi vir aqui e confessar algo aqui no confessionário de algo que na verdade eu já não vivo mais. Porque a palavra fala que o inimigo anda ao nosso derredor como um leão buscando a quem ele possa devorar. E o que isso me ensina? Não é porque eu fui perdoada, porque eu fui liberta por Jesus desse pecado, que eu não estou mais sujeita a cair nele de novo. Vigiai e orai. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. A palavra ela deixa muito claro que nós estamos sujeitos a cair de volta, a ser aprisionados novamente, se a gente não estiver atento, se a gente não tiver discernimento, se a gente não tiver relacionamento com o Espírito Santo, para que Ele nos convença antes da gente cair na armadilha de novo. Ou seja, eu preciso não apenas aprender uma lição e ser liberta do pecado, eu preciso me manter livre. E como a gente se mantém livre? Só tendo um relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E então, o que aconteceu foi que há algumas semanas atrás, eu estava numa roda de pessoas e a gente estava ali conversando, contando algumas coisas, algumas experiências e tal. E aí, eu e uma outra pessoa falamos que Deus tinha nos dado um determinado dom. E a terceira pessoa que estava nessa roda, na conversa, demonstrou ali com a fala dela, que eu não me lembro exatamente como foi que ela falou, mas o que o meu coração entendeu foi ela querer dizer assim, tipo, eu não tenho dom, eu nem sei quais são meus dons, nossa, que legal esse dom que vocês têm. Algo como uma comparação ou como uma possível inveja, porque aqui eu também não quero julgar o que estava no coração dela, foi algo que eu senti, foi algo que eu vi ali, né, espiritualmente na conversa, e aí eu tive esse entendimento. Mas se isso não é daí só o Senhor, né? Só que o que aconteceu? Naquele momento, graças à misericórdia de Deus, porque eu sou muito expressiva, né? Então eu posso não falar nada, mas todo mundo vai ver na minha cara, né? Só que eu não tive nenhuma reação ali na hora a respeito disso em si, da questão do pecado da soberba. Simplesmente eu senti ali, eu tive aquela coisa de, nossa, né, ficou uma coisa meio estranha e tal, mas a conversa fluiu e aparentemente ninguém notou nada. Só que eu vim pra casa e comecei a pensar naquela situação, né, e a pensar sobre tudo isso. E quando eu menos me peguei pensando, de repente tinha um sorrisinho na minha cara. De tipo, sabe assim, traduzindo a minha cara, vou colocar pra vocês uma propaganda que depois veio na minha mente, né, pensando sobre isso, pensando sobre o vídeo, que tem tudo a ver com isso, que era uma propaganda que foi veiculada quando eu era criança. Eu tenho, você não tem. Eu tenho,
tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Eu tenho. Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial. Só você ainda não tem. Ou seja, naquele momento o meu pensamento foi de: ai, porque eu tenho um dom. Ai, porque Deus me deu um dom, porque eu sou melhor do que ela, porque ela ainda não sabe nem quem ela é em Deus, né? Não descobriu ali os seus dons, os seus talentos ainda. Ai, porque eu sou melhor. Falando alto, parece bem ridículo, né? Parece absurdo. Mas isso são coisas que realmente passam na nossa mente. Só que a questão é, o que a gente vai fazer com esse pensamento? Porque pensar não é pecado. Lembra que eu falei há uns bons vídeos atrás que o pecado é tudo aquilo que você comete contra uma pessoa ou contra você mesmo. Ou seja, naquele momento eram pensamentos. Só que se eu alimentasse aqueles pensamentos de é mesmo, você é maravilhosa, aí sim eu ia cair nesse pecado da soberba. Mas assim, foi impressionante a rapidez do Espírito Santo. Ele estava ali comigo. Enquanto eu estava tendo aqueles pensamentos, o sorrisinho na minha cara, ele estava ali do meu lado. Porque segundos em que eu estava ali tendo aqueles pensamentos, ele falou para mim: ei, você está fazendo de novo. Você está se achando melhor do que alguém de novo. E aí já começou toda aquela coisa, né? De, ai meu Deus, eu tô fazendo isso de novo e tal. E de reconhecer, e de falar, ai Senhor, me perdoa, né? E tal. Mas por quê? Porque eu tenho um relacionamento com Ele. E aí eu tava ali parecendo um baiacu, né? De tão inflada. E tive o meu balãozinho do ego estourado por ele na mesma hora. E sabe algo que naquele momento veio muito forte no meu coração e veio assim, ó, passando igual um trator por cima de mim, mas que é uma coisa boa, né? Deixa bem claro que quando eu falo sobre puxar a orelha, sobre passar trator em cima e tal, é uma expressão, uma forma de falar, mas pra gente ser corrigido por Deus é algo maravilhoso. Mas enfim, veio o trator passando por cima de mim, né? Que foi entender que na realidade meus dons, meus talentos, ou absolutamente tudo na minha vida não é meu. É tudo dele. É graças à misericórdia dele. É sobre a graça dele derramada sobre mim que eu tenho os dons e talentos que eu tenho. Então, em hipótese alguma, esses dons e talentos são para que eu me ache melhor que alguém. Porque eles nem são meus. Inclusive, na parábola dos talentos, que eu já falei dela aqui no canal, abordando outro assunto, mas enfim, o Senhor trouxe ela para o meu coração nesse caso aqui também para dar de exemplo. Lá deixa claro que os talentos são do Senhor, do dono daqueles trabalhadores. Então, o dono, né, que naquela época era chamado de Senhor, o Senhor deles deu os talentos para cada um, foi viajar e quando ele voltou, ele pegou de volta os talentos que ele já tinha dado e o que os trabalhadores multiplicaram. Os trabalhadores não ficaram com nada, porque não era deles. Eles receberam, multiplicaram e devolveram tudo ao seu Senhor. E é isso que é os nossos dons e talentos. Ele vem, nos dá, e esses dons e talentos são usados para servirmos ao próximo ainda. Não é nem a nós mesmos. E aí eu pego esses dons e talentos e me sobressaio. Lembra do significado da soberba? Eu tento me sobressair com os meus dons e talentos em cima do próximo, que é quem eu deveria estar servindo com aqueles dons e talentos. Acho que entenderam agora o tamanho do trator que passou por cima de mim, né? E aí eu entendi
que o inimigo estava ali, ó, só na espreita, esperando eu cair através desses pensamentos. Mas o Espírito Santo não deixou. Ele me livrou de mim mesma. Glória a Deus. E então aqui eu quero deixar para você algo que frequentemente eu faço, porque eu entendi a necessidade disso. É de sempre orar, falando para o Espírito Santo que ele tem permissão para puxar minha orelha, para abrir os meus olhos, os meus ouvidos espirituais, para que quando eu estiver prestes a cair na armadilha, ele tem permissão para chamar a minha atenção. Exatamente como um pai que puxa a orelha do filho quando ele está fazendo algo errado. Então, eu sempre falo isso para ele. Olha, pode puxar minha orelha, pode chamar minha atenção. Se eu estiver fazendo algo, pode vir com tudo, porque ele nunca vai nos invadir. Então, a partir do momento que você aceita Jesus na sua vida, o seu livre-arbítrio continua valendo, ele não é retirado. O que isso significa? Que se em determinada área da sua vida, mesmo sabendo que você precisa abandonar aquele pecado, o Espírito Santo não vai te obrigar a mudar aquilo. Ele vai te convencer que é o papel dele, de que você está errado, de que aquilo traz consequências para você, mas ele jamais vai te obrigar a mudar. Ele jamais vai chegar para você, vamos lá, vou mudar tudo, não quero saber se você quer ou se você não quer, não me interessa, vamos lá que eu vou mudar. Como diz o pastor Cláudio Duarte, isso é da concorrência. Ele só vai trabalhar na sua vida aquilo que você, com a sua boca, permitir que ele faça. Então, se eu posso aqui te dar um conselho hoje, fale para ele, peça para ele chamar a sua atenção quando você estiver errando, quando você estiver em algum pecado escondido no seu coração, peça para ele te revelar. Diga que ele tem essa liberdade com você. E isso é de forma geral, para qualquer pecado, tá? E para você que se identificou com o pecado da soberba, que é o que nós estamos tratando aqui hoje nesse quadro, meu conselho para você é algo que eu quero realmente ler aqui do livro, que foi assim um divisor de águas para mim, para que eu pudesse entender aquilo que o Senhor queria falar no meu coração para me tirar desse pecado, mas também para não deixar cair em outro, que é me inferiorizar, que é me diminuir, que é achar que eu não sou ninguém, principalmente para Deus. Então, olha só, o 2, que é o meu tipo de personalidade, oscila entre ter uma visão exageradamente inflada e outra inferiorizada demais a respeito de si mesmo e de seu valor para os outros. Mas olha a frase que me transformou por dentro. Lembre-se de que você não é nem melhor nem pior, apenas você mesmo. Isso realmente me fez entender de que quem é apanhado por esse pecado da soberba tende a ir do 80, que é onde a pessoa se acha, ao 8, que é a pessoa que se inferioriza, a pessoa que acha que ela não tem valor nenhum, que ela não é mais nada para Deus nem para ninguém e que então a vida dela não vale de nada. E eu sei porque eu fiz isso, de estar no 80, depois cair para o 8 inúmeras vezes, até eu dar de cara com essa revelação. E assim eu entendi que, como diz ali a última frase, eu preciso ser apenas eu mesma. Ter a minha identidade firmada em Deus. Realmente ser quem Ele me criou para ser. E buscar o equilíbrio entre não me achar nem mais, nem menos do que os outros. E então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha te abençoado.
ou com a parte que eu falo de você falar com o Espírito Santo, trazer esse convencimento na hora que você estiver passando ali pelas situações, né, em que você está caindo no erro, que você está caindo na armadilha e ele poder chamar a sua atenção. Ou se você se identificou com esse pecado também da soberba, que você possa confessar, se arrepender, pedir perdão e ser liberto dele, assim como ele fez comigo. E se isso aconteceu, compartilha com a primeira pessoa que vier agora na sua mente. Se você já notou uma pontinha de soberba aí nela, mesmo que seja bem difícil de admitir, eu que diga, para que o Espírito Santo possa convencer ela e tirar essa pessoa também desse pecado. Deixe seu like e comenta aqui embaixo a frase: nem melhor, nem pior, apenas você mesmo. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!